Olá! Para informações sobre a terceira oferta do curso Gestão em Foco, Introdução à Gestão Pública, Unidade 1, contamos com Simone Sinara, técnica pedagógica da Coordenação de Educação à Distância, e na mediação técnica, eu, Angélica Rodrigues e Marcos Anon. Olá, professores tutores. Estamos aqui para orientá-los quanto à correção das atividades propostas nas unidades do módulo Introdução à Gestão Pública do programa Gestão em Foco. Eu vou conversar com vocês sobre a unidade 1. A unidade 1, intitulada Gestão Pública, Princípios e Fundamentos, tem como objetivo apresentar aos gestores escolares os fundamentos, conceitos e bases legais que dizem respeito à gestão em organizações públicas. O material desta unidade, ele está organizado em 3 momentos. O primeiro momento apresenta o conceito de administração pública, os modelos de administração pública que ocorreram no Brasil e a evolução do termo administração para gestão pública. Num segundo momento, o texto fala sobre os processos fundamentais da gestão pública, que é o planejamento, organização, execução e controle. E no terceiro momento, é trabalhado os princípios que constituem a gestão pública, que regem a gestão pública. Então, tem os princípios constitucionais, que são conhecidos pela sigla LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os princípios que norteiam os princípios constitucionais. Princípio da supremacia do interesse público, e princípio da indisponibilidade do interesse público. Para essa unidade, nós propusemos uma atividade que é a tarefa, que tem o título A Aplicação dos Princípios Constitucionais no Ambiente Escolar. Então, o enunciado dessa atividade diz: no texto dessa unidade, apresentamos os princípios constitucionais que fornecem as diretrizes para a atuação do gestor público, sendo eles princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Mas como podemos relacioná-los com a gestão de uma escola pública? Para responder a essa questão, escolha 2 dos princípios relacionados no enunciado desta atividade e produza um texto de, no mínimo, uma lauda e, no máximo, 2, relatando situações da aplicação desses princípios escolhidos no cotidiano escolar. Observação: em seu texto, você deve citar o nome e o conceito, trabalhado no material de estudo, dos princípios escolhidos e as situações em que houve a aplicação desses princípios no ambiente escolar. Então, basicamente é assim, o diretor ele vai ter que escolher 2 dos 5 princípios constitucionais, dizer o conceito desses 2 princípios e mostrar aonde que esses princípios se aplicam no cotidiano escolar. Então, eu coloquei 2 exemplos para vocês, que eles podem citar. Por exemplo, o diretor pode citar o princípio da legalidade. Aí ele vai dar o conceito, onde diz que o princípio da legalidade diz que todas as ações do gestor público devem estar de acordo com o que a lei determina. Qual que é a situação? Onde que pode ser aplicado esse princípio na escola? No cumprimento da hora-atividade no ambiente escolar. Então, quando ele faz com que o professor cumpra a hora-atividade no ambiente escolar, ele está atendendo ao princípio da legalidade. Por quê? Porque ele está agindo conforme diz a lei. Outro exemplo é o princípio da publicidade. Digamos que ele cita o princípio da publicidade. Ele pode usar como situação quando ele vai fazer a prestação de contas. Então, o princípio da publicidade diz: o gestor público deve divulgar os atos praticados para que possam ser reconhecidos por toda a sociedade. Então, quando ele faz a prestação de contas para a comunidade escolar, ele está mostrando, divulgando os atos praticados, onde foi que ele usou os recursos financeiros que a escola recebeu,
apresentando para a sociedade, que no caso dele é a comunidade escolar. Então, ele está cumprindo o princípio da publicidade. Esses são dois exemplos que podem, lógico, eles podem citar outros, né, o princípio da impessoalidade, quando vai fazer a carga horária lá, quando vai fazer o cronograma, os horários, né, dos professores, não está facilitando um, não está ajudando o outro, ele tem que ser impessoal, ele não pode tomar partido pelo que ele gosta ou não. Então, são alguns exemplos que ele pode utilizar. Para a correção da atividade, você vai ter que ver se ele atendeu o que o enunciado pediu, se ele citou os dois princípios, se ele citou o conceito desses princípios e se ele mostrou onde são aplicados na escola. Aí você também verifica a formatação do texto. Formatação do texto, formatação mínima, se tem o cabeçalho, se o texto dele está estruturado com parágrafos, se é um texto que tem como ser lido, e se ele fez referência, mesmo que seja o material do estudo da unidade. E, caso não esteja de acordo a postagem, você vai pedir para ele refazer, aí sempre apontando no seu feedback, dizendo, olha, você precisa refazer, você não falou sobre esse ponto, então mostrar para ele o que faltou na tarefa dele, e pedir para ele refazer ou até mesmo complementar a atividade. Espero que essas orientações os auxiliem na correção das atividades. Muito obrigada.